tenho que confessar que estava um pouco ansiosa, porque a temática, né, dessa atividade, desse evento, né, é um tanto quanto sui generis para mim, né, e nesse sentido quero agradecer a Denise o fato de ter acolhido, né, a filosofia e acolhido o Montaigne, que é sobre quem eu vou falar hoje. Agradeço mesmo do fundo do coração e acho bastante ousada a sua iniciativa, Denise, de tentar trazer... Vocês estão me ouvindo? Não? Eu tinha esquecido. Eu acho bastante ousada a sua iniciativa de tentar, digamos assim, uma costura pelo avesso, quase, né? Trazendo pessoas das mais variadas áreas para falar, né, sobre conversa, sobre comunicação, sobre linguagem, mas sobre os mais variados pontos de vista também. Então isso é bastante instigador, né, mas bastante desafiante também, né? Eu particularmente, como sou da filosofia, né, lá nós somos, acho que às vezes um pouco dinossáricos, né? Eu preparei um texto, né, nesse sentido formal que você falou, né, porque eu quero trazer Montaigne para vocês, eu quero trazer a palavra de Montaigne. Então, muitas vezes, se eu não anotar isso, né, se eu não escrever, a coisa se perde, porque ficaria difícil gravar de memória, né? O próprio Montaigne estaria revirando na tumba, dizendo que eu sou uma pedante, né, de ficar memorizando livros e palavras alheias, né? Bem, então vamos lá, né? Se vocês repararam no cartaz, enfim, no material que foi entregue da vez passada, né, sobre o evento, né, nós temos a primeira rodada, digamos assim, do ciclo, né, nos trouxe duas palestras, duas conversas maravilhosas, né? E eu comecei a pensar, bom, o que isso tem a ver com a minha conversa, né? Com a minha proposta de conversa, com aquilo que eu posso conversar, trazer aqui para vocês, né? E comecei a vasculhar as minhas anotações e tentar achar campos de confluências, né? Assim, palavras-chave que pudessem me abrir algumas intersecções. E encontrei lá, tanto na Daniela como no professor Gustavo, né, algumas ideias, né, que me chamaram a atenção para que eu pudesse, então, criar uma aproximação com o Montaigne, ou pelo menos dizer, aqui o Montaigne vem, né, quando nós estamos aqui falando de conversa, de diálogo, de comunicação e, muito especificamente, daquilo que a Daniela nos apresentou, né, da conversa de comadre, da conversa baixa, né, da conversa sem cerimônias, né, da conversa íntima, da conversa que ao mesmo tempo repele e atrai, né, da conversa que, digamos assim, que chama o estranho, né, e que considera o belo algo insólito. Tudo isso está presente até o momento na minha memória. E do professor Gustavo, né, o contraponto do espelho, né, o contraponto da negação, o contraponto do dogmatismo, né, ele nos comentou da relação entre crença e ceticismo, a questão do dogmatismo, tudo isso, né, todas essas passagens, de uma certa forma, elas estão presentes também na forma como o Montaigne entende a conversa. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, né? Eu não sei se todos aqui, ou alguns, conhecem Montaigne, né? Montaigne é um filósofo do Renascimento, do século XVI, né? Então ele está inserido numa cultura humanista, numa cultura letrada, muito, digamos assim, erudita, né? E ele, apesar de criticar os eruditos, ele é extremamente erudito, né? Mas escreve belamente, né? Ele tem como ele mesmo diz, ele tem uma escrita ao mesmo tempo dura, mas extremamente cativante, né? Da qual é muito difícil nós nos aproximarmos com a forma de
produzir filosofia acadêmica que nós fazemos hoje. Então, o Montaigne, ele resiste muito, né, à análise filosófica, técnica, como hoje nós a desenvolvemos. E ele faz isso propositalmente. O texto dele não é para ser, né, lido, né, com a técnica filosófica acadêmica, é para ser lido com as emoções, é para ser lido com os sentidos, né? Mas, infelizmente, eu estudo filosofia, né, e fiz justamente aquilo que ele não queria que fizesse com o texto dele, né? Então, e de uma certa forma ele nos é extremamente contemporâneo, porque ele é o próprio movimento, ele é uma tentativa de autoconhecimento, né, através dos seus textos, né? Ele, ao mesmo tempo, é aquele que traz a melancolia, mas que traz uma profunda vivacidade e bom humor perante a vida, né? Como então, né, a gente pode, digamos assim, apresentar o Montaigne? Você, por favor, põe o 3. O slide 3. Aí. Não, o outro é 3. O outro é 3. Próximo. Esse, né? Vocês têm aqui, a gente tem uma das primeiras edições dos ensaios. O Montaigne é o autor de um livro só, né? Um livro só que na verdade são 3 grandes livros, né, que foram escritos e reescritos durante muitos anos, durante a vida toda, né? E eu falei, bom, como é que eu vou apresentar o Montaigne para aqueles que ainda não o conhecem? Aí eu pensei algumas frases, porque o Montaigne é bom de frase, né? Eu pensei algumas frases, algumas sentenças, né, que estão por aí, que a gente encontra em qualquer lugar, né, que é uma péssima forma de apresentar um autor, com certeza, porque você descontextualiza ele. Mas, de qualquer forma, dá para a gente ter pelo menos uma pitada, né, para início de conversa, de quem é esse autor, né? Então, vejam lá, né? Sou eu a própria matéria do meu livro, ou seja, quando ele escreve, ele está escrevendo sobre ele próprio o tempo todo, né? Isso ele já traz logo no prefácio dos ensaios, né? Que sei eu, é uma sentença que ele mandou cunhar numa moeda, que na verdade coloca ali a sua posição frente ao ceticismo, né? Uma outra, viso aqui apenas a revelar a mim mesmo que porventura amanhã serei outro, se uma nova aprendizagem mudar-me, né? Isso quando ele está tentando construir o seu próprio retrato, né? Construir o seu retrato através da escrita do livro, né? Que depois ficou batizado de ensaios. Ele inaugura esse gênero, não existia até então, né? Talvez uma das mais belas frases do Montaigne, porque era ele, porque era eu, quando ele fala da amizade dele com o Lavoisier. Essa frase é bastante conhecida, se você clicar na internet, lá no Google, ela vai aparecer sempre ao lado do Chico Buarque, porque o Chico Buarque escreve uma música, compõe uma música a partir dessa frase, né? E é linda, né? Porque era ele, porque era eu. O que é a amizade? Uma amizade profunda. Porque é você, porque sou eu. Não há mais o que explique uma amizade profunda, né? E ainda mais uma, né? A cada minuto me parece que escapo de mim, né? Então vocês daí, acho que já dá para a gente sentir um pouco o tom, né, da escrita, né, filosófica e literária deste autor do Renascimento, e o quanto ele nos parece tão próximo, né, nesses dias de hoje em que tudo flui, em que tudo se movimenta, em que a gente se perde o tempo todo, né, em nós mesmos e no mundo, né? E aí eu pensei que talvez uma apresentação mais razoável do Montaigne poderia ser na própria chamada do ciclo, em que se faz uma menção, né, ao eu como um cavalo fugidio, né? Você, por favor, põe a próxima para mim? Aí está a frase, digamos assim, a passagem toda, né, onde nós encontramos essa metáfora do cavalo fugidio. E ele diz assim, esse texto ele está no livro primeiro dos ensaios,
num capítulo chamado Da Ociosidade. E ele diz assim: recentemente, ao isolar-me em minha casa, decidido, tanto quanto pudesse, a não me imiscuir em outra coisa que não seja passar em descanso e apartado esse pouco que me resta de vida, parecia-me não poder fazer maior favor a meu espírito do que deixá-lo, em plena ociosidade, entreter-se a si mesmo, fixar-se e repousar em si, e esperava que doravante ele pudesse fazer mais facilmente, tendo se tornado com o tempo mais ponderado e mais maduro. Porém, desculpo, ao contrário, imitando um cavalo fugido, ele dá a si mesmo 100 vezes mais trabalho do que assumia por outrem, e engendra-me tantas quimeras e monstros fantásticos, uns sobre os outros, sem ordem e sem propósito, que para examinar com vagar sua inépcia e estranheza, comecei a registrá-lo por escrito, esperando com o tempo fazer que se envergonhe de si mesmo por causa dele. Né? Ou seja, Montaigne não consegue se prender, né? Ele é um estranho de si mesmo. Né? Ele não consegue a ataraxia, que é, na verdade, a busca da tranquilidade da alma que a gente encontra, por exemplo, nas escolas do helenismo, notadamente nos estoicos, né? E na verdade ele está atrás dessa serenidade e não a consegue, né? Nada se concretiza para ele, vem a impetuosidade, vem a falta de fixidez, digamos assim, a pretensão, né, de se formar lentamente através de uma meditação. Com o tempo ela vai se tornando trabalhosa como um cavalo fugidio, o cavalo que não se deixa domesticar, o cavalo que não se deixa obedecer pelo dono. Né? E aí, como um derradeiro remédio, o Montaigne procura, então, através da escrita, que era um remédio mesmo da época, né? Através da escrita, da meditação, dos estudos, né? Acalmar a sua alma. E ele se engana enormemente porque descobre que, mais uma vez, ao escrever, mais e mais inquietação lhe surge. Né? Mas o ponto que eu quero ressaltar, né, desse eu fugidio como um cavalo um cavalo selvagem, um cavalo que não se deixa domesticar, né, é essa ideia de se fixar em si mesmo, de se tornar mais maduro. Como isso é possível? Né? O Montaigne sugere que uma das formas de nós conseguirmos isso é através da memória e da reflexão sobre as nossas próprias experiências. Né? Então, nós temos que buscar essas experiências que nos mostrem a nós mesmos como nós somos. Só que não são quaisquer experiências que permitem isso, são experiências muito particulares, muito exclusivas. E uma dessas vivências, dessas experiências, né, que segundo ele é formativa do espírito, né, e é formativa principalmente do julgamento, né, e do caráter, é a conversação. Né? Então, a conversação, para o Montaigne, ela tem e eu vou explicar, porque essa conversação ela tem um formato muito específico, né? Ela vai desprezar alguns tipos, né, de conversa e vai se valer de outros. Né? Quer dizer, a conversa formativa ela não se dá com qualquer um, né? Ela não se dá de qualquer maneira. Né? E ao mesmo tempo ela não é a conversa com o erudito ou com aquele que sabe tudo, não é isso que conta. Né? E a gente vai ver o que exatamente conta. Né? Então, a conversação, na verdade, a conversação é uma tópica muito preciosa do Renascimento. Por quê? Porque os renascentistas colocavam na conta dessa ideia de conversa, né, não só a troca de comunicação entre pessoas, a troca oral, mas a conversa era também por carta, era também com a história, era também através das autobiografias, né? A conversa era também as anotações de viagem. Né? Tudo isso poderia ser uma conversa com alguém
presente ou com alguém ausente. Então, nesse sentido, o vídeo da Daniela é uma conversa típica, né? É uma conversa mais do que, digamos assim, possível. Por quê? Porque ela nos trouxe aqui a sua palavra, nós pensamos sobre a sua palavra e, de uma certa forma, estamos novamente, nesse momento, conversando com ela, né? Quer dizer, se ela puder assistir esse vídeo, né, ela pode continuar a conversa. Então, é exatamente esse o sentido da conversação no Renascimento, né? E é também filosofia, política, costumes, usos. Então, tudo que de uma certa forma envolve a sociabilidade, né, recebe essa, digamos assim, entra nessa gaveta da conversação, e quando isso adquire um tom mais político, digamos assim, eles tratam por conversação civil, né? Então, a conversação, ela é o grande mote, né, dos estudos de parte do Renascimento, e ela engloba não só os estudos das letras, mas também da filosofia. A filosofia é conhecida como sermo, como diálogo, é a conversa entre os amigos, né? Isso vem desde lá de Sêneca, né? Bem, e é um pouco dessa conversa que Montaigne está falando. Só que também no Renascimento, a conversação, ela assume um pouco a tônica da formação para a civilidade, né? Que é, digamos assim, que é um grande momento, né, da passagem da Idade Média para a modernidade, onde a gente começa a ter todos os instrumentos sociais que levam a aquilo que nós chamamos hoje de civilidade moderna. Quem trabalha belamente isso é o Norberto Elias, né? Então, é exatamente nessa época, né, século XV, século XVI, que a gente vai ter, por exemplo, a constituição da ideia de que você se envergonha perante o outro, né? A vergonha é uma construção moderna, né? Antes disso, as pessoas se envergonhavam bem menos, né? E eram bem mais, digamos assim, para os nossos padrões, brutas, né? Há uma passagem nos ensaios do Montaigne em que ele comenta assim, que o pai dele achava um absurdo alguém pegar um paninho limpinho, assoar o nariz e ainda guardar no bolso. Quer dizer, você vai guardar meleca no bolso? Quer dizer, isso era um absurdo. Para nós é exatamente isso que nós temos que fazer. Isso é um sinal de civilidade, de boa educação, né? Mas para um homem, digamos assim, do século XV, isso pode não ser tão saudável, no mínimo, né? Pois então, a prática da conversação, segundo Montaigne, né, e ele vai tratar de uma prática específica, né, ela implica, então, em condutas, né, ela implica em formas de relacionamento, né, e ela implica em qualidade. Então, há conversas que vão nos levar, que são formativas, né, do caráter, né, ou seja, que tem um tônus ético, né, e há conversas que simplesmente nos irritam, ele diz assim, nos enfermiçam, né, nos deixam doentes, né, nos fazem mal. E ele, não que ele vá dar, ele não infelizmente, não nos brinda, os ensaios não nos brindam com um modelo de conversa, né? O que a gente tem é o contra-exemplo, né? Então, veja, o que você não deve fazer numa conversa. É mais ou menos por aí que a coisa segue. E isso é explorado basicamente num capítulo do terceiro livro, chamado Da Arte da Conversação. E há muitos escritos nessa época e no século seguinte sobre a arte da conversação. Quer dizer, como é que eu me comporto em sociedade, em companhia, como eles dizem, no momento de conversar, no momento de estar com os outros. E como que eu posso tirar proveito disso, já que é na conversa que eu tenho um elemento, digamos assim, veja, esse é o ponto principal. A conversa, quando é uma conversa instrutiva, ela pode me gerar matéria-prima para o meu ajuizamento, por isso que ela é formativa.
Então, ela não, e mais que isso, ela não só gera a matéria-prima para o meu ajuizamento, mas ela também fornece, na boa conversa, ela fornece a oportunidade do exercício do julgamento. Então, quando eu estou numa boa conversa, eu estou testando os meus juízos, né? Eu estou colocando em prática os meus juízos, eu estou colocando à prova as minhas posições. Então, é nesse sentido que nós vamos ter, digamos assim, o bom modelo da conversa. Né? Queria perguntar uma coisa, até que horas que eu falo? São 3 horas. Uma meia hora. Até 3h30? 3h30, 4h. Eu espero que sim, senão todo mundo vai sair daqui, vai ter diadíssimo. Né? Então, veja, e o importante também é a conversa com todo tipo de gente. É essa expressão que o Montaigne usa. Né? Então, nós temos que ter essa capacidade, né, de estar com todo tipo de gente. Então, é a mulher, né, é o empregado, e olha, é a mulher, né, gente, século XVI, né? É a mulher, é o empregado, é o príncipe, é o amigo, né? E de todo mundo, é o mercador, né? E de todo mundo nós vamos, de todo esse tipo de gente, né? A gente vai poder colher, né, aprendizados. Que são o que, na verdade, para o Montaigne? É nós conhecermos os costumes dos outros, né? Por isso que a conversa também é uma conversa com o mundo. Porque quando nós entramos em contato com o outro, que é bem diferente da gente, né? Quem teve a oportunidade de assistir as falas anteriores, né, vai perceber que aí tem uma pegada, né? Quer dizer, quando você está com um estranho, você amplia, né, o seu campo de contato. Por quê? Porque você sai da sua zona de conforto, você sai daquilo que te é familiar, daquilo que te é doméstico. Tanto é que o Montaigne é considerado um dos primeiros, digamos assim, pensadores a questionar, né, a relação antropocêntrica que a Europa tinha com o Novo Mundo. Ele é um dos grandes críticos, né, do que os europeus fizeram por aqui. Basta lembrar daquele famoso capítulo dos canibais, né, muito estudado na antropologia. Né? Então, assim, esse contato com o outro é também, né, um contato com o mundo, com uma diversidade de costumes, né, e com uma oportunidade, então, para você colher matéria, né, matéria, informação, assunto, matéria-prima, né? Essa palavra matéria ela é muito significativa nesse contexto que nós estamos trabalhando, porque matéria é praticamente tudo, né? Não é só matéria escolar ou matéria da física, como a gente pensa, mas é tudo aquilo que envolve o nosso estar no mundo, né? E é onde a gente colhe, então, digamos assim, a matéria-prima para a construção dos nossos juízos. Né? Eu quero falar um pouco, então, de 3 aspectos da conversa, para tentar ser um pouco mais objetivo. Uma delas, um desses aspectos, é o que é adequado ou inadequado quando nós estamos numa conversa. O segundo aspecto é o que garante as práticas para uma boa conversa. E o terceiro, como é que nós devemos, então, proceder. Né? Quais são os elementos básicos que nos dão a chance de termos uma conversa formativa. Né? Então, são 3 núcleos e, com isso, eu acho que dá para a gente fechar essa ideia de conversação do Montaigne. Eu pediria que você passasse para o 5º. Esse é o 5º? Então, veja, o Montaigne vai nos dizer o seguinte, né? Que na escola dos homens, frequentemente, observei este vício. Em vez de tomar conhecimento dos outros, esforçamo-nos apenas em dar-nos a conhecer e empenhamo-nos mais em vender nossa mercadoria do que em adquirir uma nova. O silêncio e a modéstia são qualidades muito cômodas para a conversação. Então, esse é o primeiro alerta,
e o primeiro concílio, né? Que normalmente nós, quando estamos com os outros, a gente quer mesmo falar da gente, né? E pouco presta atenção no outro. Como a gente quer o tempo todo se exibir, ele vai dizer isso, você quer se exibir, né? E exibir o que você sabe, enfim, se exibir, nós perdemos a oportunidade de fazer aquilo de cultivar aquilo que a conversa pode oferecer, que é o contato com o diverso, com o estranho, né? E que, ao fazermos isso, ao agirmos assim, né, nós estamos, na verdade, infelizmente, tendo um comportamento típico do tolo, né? E aí há toda uma digressão sobre quem é o tolo e como é que o tolo se comporta. Então, cuidado, não vamos cair na tolice, né? Eu estou tentando aqui, sendo bem breve, como sugere o Montaigne, estou tentando, mas não acho que eu vou cair na tolice. Tá? Então, quem é esse tolo, né? Aí o Montaigne vai dizer que o tolo é o contra-exemplo, né? No qual salta aos olhos os danos causados por uma conversa mal conduzida, né? Ele, o tolo, ele se caracteriza pela recusa em ouvir o seu interlocutor. Não se dispõe à autocorreção e não tolera contradições. Esse conjunto de atitudes, né, a intolerância, a incapacidade de autocorreção, né, a recusa em ouvir o interlocutor, tudo isso inviabiliza e bloqueia a conversa, né? Então, assim como existem interlocutores, né, que nos aguçam, né, que se tornam o que o Montaigne vai chamar de um lutador rígido, né, que faz saltar, né, o nosso desejo de debate, a nossa vontade de acirrar ideias, né, ele vai dizer de polir cérebros, né? Quando eu estou com um bom debatedor, com alguém que me aguça na conversa, você se anima e quer se contrapor ao outro, e quer mostrar seu ponto de vista, e presta atenção no ponto de vista dele, né? Ao contrário disso, quando nós estamos com um tolo, né, a conversa esmorece. Por quê? Porque o tolo fala sozinho. Ele tem que se exibir, ele tem que se expor, né? Você põe o próximo, por favor, vocês, né? Ele diz assim: assim como o nosso espírito se fortalece pela comunicação com espíritos vigorosos e ordenados, não se pode dizer o quanto ele perde e degenera pelo contínuo comércio e convívio que temos com os espíritos baixos e enfermiços. Não há contágio que se espalhe como esse. Então, ou seja, a tolice é altamente contagiante, né? Nós precisamos tomar muito cuidado com a tolice. Ela contagia. E, detalhe, vejam, o pior vem agora. O pior vem agora. Quem são os tolos? Né? Quem são os tolos? Vamos ter que aguentar essa. Os tolos são os retóricos, os eruditos e os professores. Eu não poderia mentir. Né? São os professores. Mas assim, os professores daquela época. Ele coloca esse povo todo, os retóricos, né, os eruditos, os professores, na pecha de pedantes, né? Essa palavra pedante, ela inicialmente ela tinha a conotação de professor mesmo. Ela vem do italiano, a ideia dela é professor de letras, né? Que é aquele que ensina letras. Só que o Montaigne, ele cria um desvio nessa palavra, que é aquela que chega até nós, né? Então, o pedante é esse professor que ensina as letras e a retórica, né? Mas que faz isso de uma forma muito erudita, muito livresca, né? São palavras dele, muito livresca, como um papagaio que fica mastigando o milho só no bico e que regurgita sem ter digerido. São palavras dele.
Tá? É mais ou menos essa a ideia do pedante. Tem um capítulo nos ensaios que chama do pedantismo. Mas o pedante ele não é só o professor, ele está na sociedade. Então, ele amplia essa ideia do pedante para o contexto social como um todo. Então, e é a partir daí que a gente passou a assimilar essa noção. Né? Então, o pedante, quando você vê uma pessoa muito snob, né, você fala, poxa, fulano é pedante, exibido, né, quer saber mais do que os outros, né, sabe, aquele que sabe tudo. É mais ou menos essa ideia mesmo. Então, mas o professor pode assumir um pouco esse personagem, né? A gente sabe que tem professor assim. Então ele diz assim, os pedantes, quem são eles? Aqueles, e há um número infinito desse gênero, que conformam pela memória sua inteligência, e nada podem a não ser por livros, detesto-os, se ouço dizer um pouco mais até que a tolice. Né? Então, o tolo é esse pedante que, na verdade, não sabe nada verdadeiramente, né? Ele é um sabido, ele não é um sábio, né? E tudo que ele tem que fazer, ele vai primeiro abrir os livros, ele vai primeiro guardar na memória, né? A expressão usada nesse caso é de um atrelamento, né? Você não faz uma incorporação das coisas, mas você atrela as coisas em você, então você na verdade tem um peso enorme para ser carregado. Com esses não dá para conversar, né? O debate fica então encolerizado, incivilizado, desordenado e nada é instrutivo, devendo obviamente ser evitado. Né? Como veremos, essa atitude colabora para evitar um quadro, né, na verdade, de completa improdutividade na conversa. Né? Então, resumindo, a gente tem o seguinte, né? A conversa com o tolo é uma conversa completamente improdutiva, pouco instrutiva, né? O tolo não permite que a comunicação flui, né? A gente, por outro lado, não pode se impacientar com o tolo, porque se irritar com o tolo é típico da própria tolice, porque o tolo se irrita com todo mundo. Né? É preciso tentar evitar as armadilhas do tolo, porque o tolo está o tempo todo construindo belas palavras, ele está o tempo todo jogando com as palavras do seu interlocutor. Vocês conhecem, né, gente, o tipo, né? Ele está jogando com as palavras do interlocutor e colocando na boca do interlocutor as palavras dele. Então, isso trava a conversa e acaba sendo apenas um jogo de aparências, né? Enfim, mas, cuidado, nós precisamos também exercer o que Montaigne chama de jurisdição interna, ou seja, nós também temos que avaliar até que ponto, numa conversa, o nosso comportamento não é ele próprio também um comportamento típico do tolo. Né? Então, são 4 elementos pelos quais ele nos chama a atenção do tipo de comportamento que a gente deve ter ou evitar numa conversa. Esse é o primeiro núcleo. Né? Eu parto agora para o segundo, porque já está esgotando o meu tempo. No segundo, a slide 7, por favor. No segundo, então, ele vai tentar mostrar como é que a gente deve agir. Né? Primeiro o que a gente deve evitar, depois o que a gente deve agir. Né? E está ali, vou deixar vocês lendo, né? Nessa passagem em que ele esclarece que a gente não deve, então, se escandalizar com tudo aquilo que nos é dito, né, que uma pessoa que fica o tempo todo também se escandalizando, criticando, se ofendendo, ela é uma pessoa também que trava a conversa, né, que acha que a conversa boa é só aquela conversa agradávelzinha, né? Então ele nos alerta para isso. Né? E, só que nesse ponto entra um aspecto importante, né? Que essa necessidade de flexibilidade no ouvir, quer dizer, eu posso ouvir qualquer conversa, essa flexibilidade no ouvir revela já o ceticismo do Montaigne. Né? Por que isso? Porque para o Montaigne,
você tem que ter, se você vai suspender o seu julgamento, se você não sabe onde está a verdade, então ela pode estar em qualquer lugar, ela pode estar em qualquer conversa, né? O cético, e aqui a gente está tratando de um tipo específico de cético, o cético pirrônico, né? O cético pirrônico é aquele que, ele não diz assim, não existe verdade. Para o Montaigne, esse é um cético dogmático. Não existe verdade, é uma verdade, eu estou fazendo uma afirmação. O cético pirrônico, ele diz assim, bom, se há verdade, eu não sei, eu estou procurando. Como eu ainda não achei, né, eu suspendo meu julgamento, até eu estou à caça, é uma caçada. Inclusive essa ideia de que a conversa é uma caçada. Conversar é caçar a verdade. Esse é o fim da palestra, eu estou adiantando porque o tempo está correndo, né? Caçar a conversação te permite caçar a verdade, mesmo que você não a encontre, né? Então, quando eu ouço qualquer tipo de conversa, quando eu me disponho a qualquer tipo de conversa, né, eu então estou juntando, na verdade, argumentos, né, informações, para que eu possa fazer esse trabalho da investigação, fazer esse trabalho da busca da verdade, né, que é típico do cético, né? Mas, assim, mais do que, na verdade, assim, então, eu ter que ser tolerante, né, não me formalizar com tudo que me fala, né, não me ofender à toa, né, eu fico imaginando que seria hoje os politicamente corretos, entende? A gente não pode falar nada, né? Porque tudo é ofensivo. Tem que tomar muito cuidado com as palavras. Então, esse não se formalizar, eu acho que tem um pouco a ver com isso. Não que nós não tenhamos que tomar os devidos cuidados para não ofender ninguém. Mas a ideia aqui é você não se deixar abater facilmente, né? Ser politicamente correto o tempo todo é uma vigilância que em alguns momentos pode te impedir de caçar, né? Por isso que a conversa suja, a conversa vergonhosa pode fazer sentido em alguns momentos, né? A conversa estranha, obscena, obscura, né?